Estou aqui com o Mateus, essa pessoa conhecida aqui na paróquia, que durante muito tempo esteve ao lado de Padre Renato. Mateus, a pergunta que o blog do Pilar está perguntando às pessoas com referencial, que tem Padre Renato como referencial, é o legado que Padre Renato deixa para a cidade da Vitória de Santo Antão. Pilaco e aos ouvintes, blogueiros, enfim, o legado que o Monsenhor Renato deixa para a nossa Vitória de Santo Antão, para todo o povo católico dessa região, é um legado de fidelidade a Deus. Padre Renato, eu tenho 32 anos, nasci, me criei junto com o Padre Renato. Meu nome também é Renato, meu nome é Renato Mateus, e o Renato foi uma homenagem a ele. E minha mãe, quando me deu esse nome, Renato, mas sou mais conhecido por Mateus, homenageando a Padre Renato, ela nunca imaginava que eu fosse me tornar o filho de Padre Renato. E sem nenhuma vaidade, eu digo isso com muita clareza, eu me considero hoje um filho espiritual que Padre Renato gerou. Padre Renato me ensinou a ser padre. Eu não sou padre ainda, mas já me considero um padre. Ele me ensinou a ser padre. Eu lembro com muita saudade, quando a gente sentado ao terraço, ele dizia: Mateus, é assim, faça assim. Quando você tiver uma igreja, faça dessa maneira. A questão dos registros, das coisas da paróquia, ele dizia com muitos detalhes. Então isso para mim era como se ele tivesse assim passando um legado, e realmente passou. Neste período de sua doença, praticamente de 2 anos para cá, a paróquia estava sendo dirigida conosco, Eu juntamente com o conselho, ele sempre dando aquele aval, mas já muita dificuldade. Logicamente dentro da linha que ele sempre fez, né? Sempre buscava fazer aquela maneira como ele sempre fazia, como ele sempre ensinou. E esses 4 meses últimos realmente foram meses de dificuldade, A gente viu de repente o Monsenhor foi acometido por este câncer e pegou a todos de surpresa, mas ele deixou para cada um de nós um testemunho assim de silêncio. Ele não reclamava, ele não se lastimava, ele sempre estava contrito com Deus. Então a gente olhando para o referencial de Padre Renato, ao longo destes 52 anos à frente dessa paróquia, a gente contemplando um pouco este silêncio no seu final de vida, a gente pode ver que tudo isso é fruto de um homem que buscava a Deus, de um homem que era fiel à oração, de um homem que era fiel ao ministério sacerdotal. E eu bem de perto pude comprovar isso quando uma pessoa chamava para ele atender, uma pessoa que estava agonizando, celebrar muitas vezes 3, 4 missas no domingo, ele com 83 anos, enfrentava todos esses desafios da igreja. Era um homem que amava a sua igreja e defendia a igreja de uma forma até agressiva, a defesa que ele fazia da igreja. Um homem que amava o Papa, um homem que amava os bispos, que defendia a sua classe, o sacerdócio, do jeito dele, no seu silêncio. A gente pode contemplar este homem que deixa para cada um de nós este grande legado. Padre Renato era um homem brabo. Ele tinha cara feia. Era um homem brabo, Ele deu, fechava a cara, deu continuidade ao legado do Padre Pita, que ele conheceu jovenzinho. Então ele era um homem brabo, era um homem determinado, decisivo, austero, era sim quando era para dizer sim, não quando era para dizer não. Muitas vezes o não agradava e depois a gente via e realmente ele tinha sentido. Ele tinha razão naquele não. O não da sabedoria. É isso. Então ele deixa para nós um legado grandioso, Um homem que administrou esta paróquia com tanto zelo. A gente olhar para a matriz de Santo Antão, como disse Dom Fernando há algum tempo, é ver Padre Renato em cada recanto deste templo, desta igreja, deste povo, desta cidade. Padre Renato era timbaúbense. Nasceu em Timbaúba, mas tinha Vitória como sua terra-mãe. Era um amor por Vitória. E uma certa vez a Câmara de Vereadores... Chegou aqui em 1955, não fez? Ele chegou aqui em 63. 63. 31 de março de 63. 31 de março de 63. Então, a Câmara de Vereadores, uma certa vez, quis homenageá-lo com o título de cidadão vitoriense. Ele nunca aceitou. Nunca aceitou receber esse título, porque ele dizia: eu não preciso de título, porque eu já sou vitoriense. Então era um amor muito grande que ele tinha por essa terra.
Contanto que neste momento de dor e alegria, dor por perder um pastor, um amigo, que a gente não vai ver mais, mas alegria porque sabemos que ele está com Deus, né? E ele desejava muito ver a Deus. Ele sempre nas nossas conversas ele dizia, eu quero ver a Deus. Uma certa vez a gente conversando, há pouco tempo atrás, eu perguntava, Monsenhor, o senhor tem algum sonho? Todo mundo tem sonhos. Claro. E ele dizia assim, eu não tenho mais nenhum sonho, Mateus. Tudo o que eu sonhei para a minha vida, eu realizei com a graça de Deus. Resta esperar a coroa da retribuição de Deus, que eu tenho certeza que Ele me dará. Quer dizer, a fé daquele homem em Deus, a sua confiança era tão grande, que ele já proclamava, eu receberei a coroa, porque amei a Deus, né? Renunciei uma vida inteira por Deus, e vou receber de Deus esta coroa, porque eu quero me entregar a este Deus. Então isso é muito bonito na vida de Padre Renato, né, neste momento. E na minha vida pessoal, como eu disse, né, o meu nome, Renato, mas também... Antes de você terminar, eu quero dizer que eu vejo nas suas palavras muita vibração, muita emoção. Quando você fala do Padre Renato, seus olhos aqui chegam a dar um brilho diferente. E a gente sabe dessa relação muito próxima que você tem, não só nessa parte do nome, mas de toda a relação pessoal dos ensinamentos. E tudo isso, a gente sente essa vibração em você falando. Pois é, a gente desenvolveu nesse longo desses anos um laço, né, de amizade realmente, de um pai para com um filho. Padre Renato era um homem muito calado, como disse, mas comigo ele conversava. Comigo ele desabafava, eu desabafava com ele. Muitas vezes eu me aconselhava com ele e ele se aconselhava comigo. Né? Eu tão novo, ele já tão idoso. Mas aí tinha em você a sinceridade. A sinceridade. E no declínio dele, eu me senti na responsabilidade de estar junto, né? Eu como filho. Portanto que hoje eu digo com toda a consciência tranquila, né? Fiz o que podia fazer, o que estava ao meu alcance, fiz os gostos dele, né? Nada do que foi feito não foi feito sem o gosto dele. Enfim, bendizer a Deus, agradecer a Deus pelo testemunho deste homem tão grande para a vitória de Santo Antão. Padre Renato, Monsenhor Renato, as bandeiras estão ao meio-mastro. Os sinos da matriz, da secular matriz de Santo Antão, dobram em toque fúnebre. O povo chora. As famílias já não ligam nem à televisão. Hoje é um dia triste para a vitória. É um sábado que fica marcado nos anais desta terra que cresceu à sombra do báculo de Santo Antão, que ele tanto defendeu e propagou a devoção. Esta terra está de luto, mas não um luto de vestir preto, não um luto de tristeza, mas um luto de felicidade, um luto de alegria, porque Padre Renato, neste momento, passa desta terra para viver com Deus. Descanse em paz, Padre Renato. Um dia nos encontraremos. Eu, com muita saudade, daqui a pouco mais serei ordenado sacerdote, dentro de poucos anos. Não terei o Senhor para me vestir, não terei o Senhor para me impor as mãos na cabeça, mas foi a vontade de Deus. Obrigado por ter me ensinado a ser padre. Muito obrigado, pai, pastor e amigo. Obrigado.